Salve, salve, galerinha concurseira! Desculpem. Salve, salve, galerinha EP. A galerinha mais preparada do Brasil. O professor Emanuel está dando na área para a gente dar continuidade, né, ao nosso curso de resolução de questões, Instituto AOCP, né? Instituto AOCP. E agora vamos trabalhar um tema muito massa que eu amo, que é nacionalidade, tá? Então vamos trabalhar nacionalidade, um tema muito amplo, não é? Que sempre cai em concursos públicos, seja da área de segurança pública, não seja da área de segurança pública, sempre está caindo. Quando se fala em nacionalidade, sempre está caindo em um desses concursos, tá? Área judiciária, segurança pública, não importa, sempre está lá, tá? E, sem perder muito tempo, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Que até a voz, a gente tem que correr antes que a voz corra, suma, não é, da gente. Então vamos lá, ó. Jacinto, com nacionalidade originária uruguaia, mas naturalizado. Então Jacinto, ele tem a nacionalidade uruguaia, não é? Mas é naturalizado. Brasileiro naturalizado, não importa qual a nacionalidade dele, né? Importante que ele é naturalizado. Acabou-se. Exerce no Brasil o mandato de deputado federal e deseja concorrer à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Nesse quadro, considerando-se apenas as informações fornecidas, Jacinto. É só o seguinte. Você tem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, não é? E um desses cargos privativos de brasileiros natos é o de presidente da Câmara dos Deputados. Um naturalizado pode até ser deputado, ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Cuidado, porque ele pode ser presidente da Assembleia Legislativa. Não tem problema nenhum ser presidente da Assembleia Legislativa. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, obviamente, o nosso querido Jacinto não pode concorrer à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Fica aí, Jacinto, com o cargo eletivo de deputado federal, beleza, e mais do que isso, patrão, negativo. Então vamos lá. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, certo? Salvo expressa previsão em lei complementar, não, meu amigo. Aí é regrinha, regra geral. Qual é a regra geral? Somente a Constituição e somente ela, somente a Constituição e somente ela pode criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Somente a Constituição, nada de lei complementar. Poderá ocupar o cargo errado para o qual deseja se candidatar, desde que não venha ter cancelado a sua naturalização por sentença transitada em julgado. Meu amigo, não pode. É cargo privativo de brasileiro nato. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar e deverá ser destituído do cargo de deputado. Não, ele continua sendo deputado, porque deputado ele pode. Ele não pode é ser presidente da Câmara. Então, poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, pois não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Pode sim, que a Constituição diz. São as seguintes distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Em relação à extradição, cargos, função e propriedade de radiodifusão e jornalismo. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar por não ser brasileiro nato, embora possa manter o mandato de deputado federal. Certíssimo, letra E. Segundo as regras vigentes na Constituição Federal sobre nacionalidade, é considerado brasileiro nato se nascido no Brasil o filho de pai e mãe estrangeiros, ainda que não domiciliados ou residentes. Tá certo isso? Tá. O que diz a Constituição, artigo 12, inciso 1º, a linha A?
A linha A. Serão considerados brasileiros natos os nascidos, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, o cara é estrangeiro, pai e mãe são estrangeiros, filho de pais estrangeiros, ainda que não domiciliados. Pô, ainda que não domiciliados são o quê? Turista. Então, eles estão a serviço? Não. Estão a serviço do seu país? Não. Então, meu amigo, é brasileiro? Não. Chorou. Princípio, critério, juiz, só. Acabou-se. Se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata, sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade. Não tem nada a ver. Meu amigo, você tem um critério brasileiro, que é o jus sanguinis, para ser aplicado no exterior. Quando que? Quando os nascidos no estrangeiro for de pai ou mãe brasileira, qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, critério funcional, ou ainda, não é? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente, jus sanguinis mais registro, ou a chamada nacionalidade potestativa, opção confirmativa, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Opção confirmativa ou nacionalidade potestativa. Então, errado. Pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que resida ininterruptamente no Brasil há 10 anos. Não. Aí nós temos a naturalização extraordinária, chamada também de quinzenária. Quinzenária, por quê? Porque esse cara tem que ter mais de 15 anos. Os nascidos estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira serão considerados brasileiros natos, desde que venham residir no Brasil e optem. Antes não, após atingida a maioridade. Tem direito à naturalização brasileira o estrangeiro que viva no país há mais de 3 anos e tenha filho brasileiro, ou seja, casado formalmente com brasileiro nato ou naturalizado. Veja, você tem aí o estatuto, não é? O estatuto do estrangeiro, não. Na verdade, era antigamente o estatuto do estrangeiro, né? Hoje você tem a chamada lei de imigração, né? Lei de imigração, que é uma lei que você tem algumas situações que ela cita a questão do brasileiro. Então, é a lei 13.445, tá? De 2007, que é chamada lei de imigração. Então, veja, essa lei de imigração, ela traz algumas situações, não é, de aquisição de nacionalidade, tá? Mas veja, é uma lei fora, não é a Constituição, é uma lei que traz, não é, algumas situações de nacionalidade. Então, por exemplo, ele traz que a naturalização ela pode ser ordinária, extraordinária, da mesma forma que traz a Constituição, mas ela apresenta outras formas de naturalização. Por exemplo, chamada naturalização especial ou provisória, não é? Então, deixa eu dar um exemplo, não é? Vai ser considerado brasileiro naturalizado, não é? Se o indivíduo tiver filho, cônjuge ou companheiro brasileiro, não é? Aí ele precisa ter 1 ano de residência para se naturalizar. Mas não está na Constituição. Isso aqui está na lei de imigração. E não são 3 anos, como eu disse para vocês, é 1 ano. Então, você tem
um prazo de residência fixado, não é? De um ano somente. Se o naturalizando, preencher, não é, algumas dessas condições. Por exemplo, ter filho brasileiro, ou ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar separado ou divorciado. Então, lei de imigração, tá? Mayrin nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil. Então, deixa eu colocar aqui, né? Mayrin nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil. Então, Mayrin, Cuba, filha de brasileiros que estavam a serviço do Brasil. Então, Mayrin é o quê? Brasileiro nato. Concorda comigo? Então, vamos já fixar essas coisas, fica mais fácil. Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália. Então, Concetta não é brasileira nata. Concordam? Porque os pais são estrangeiros e estavam a serviço do seu país. David nasceu no Brasil, filho de pais ingleses que estavam a turismo. Então, David, brasileiro nato. Então, Mayrin e David. Mayrin e David, letra B. Pronto. Façam isso. Quando vocês forem fazer uma questão assim, que apresenta essas situações, façam logo isso aqui. Porque já facilita a tua vida. Beleza? Quarta questão. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre nacionalidade, são brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Tá certo isso? Tá. Certíssimo, letra A. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos. Não. Nem lei, é somente a Constituição. É privativo de brasileiro o cargo de membro da Câmara. Não. Cargo de presidente. Será declarado. E aqui está desatualizada, né? E aqui já está desatualizada a questão. Infelizmente, ainda não vi Instituto da OCP, tem questões novas, mas lembre-se que você teve alteração dada pela emenda constitucional número 131 desse ano, que trouxe alterações, né, que agora diz será declarada perda de nacionalidade por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Pronto. Então, a perda terá cancelado a sua naturalização, é nesse caso agora, tá? É fator impeditivo de aquisição nacional brasileira a condenação por improbidade administrativa, não. Condenação penal. Aí, naquela naturalização extraordinária ou quisenária, a condenação penal é fator impeditivo. A respeito do que estabelece a Constituição Federal sobre a nacionalidade e os direitos políticos, não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Tá certo, né? Letra A. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Tá certo. E a gente sabe que é o Instituto, a OCP, e tenha muito cuidado, porque vocês estão vendo, isso aqui é direitos políticos, Emanuel. A gente não está trabalhando nacionalidade. Cuidado, que a OCP gosta de misturar os temas. Espera. As idades mínimas para a elegibilidade relativa aos cargos de presidente e senador são, respectivamente, 35 e 30. Não. Para presidente é 35, para senador é 35 também. Então está errado. Entre os cargos privativos de brasileiro nato, olha aí, estão de presidente da República, senador não, presidente do Senado, ministro do STF, certo, oficial das Forças Armadas, certo. O alistamento eleitoral
o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 e não de 60. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição ou na Lei de Imigração, que é aquela lei que a gente falou. Mas aí é somente a Constituição Federal que pode criar distinções. Então veja, típico de Instituto OCP, mistura de assuntos. Então se liga. No que diz respeito ao tema nacionalidade, jus sanguinis é critério para fixar-se a nacionalidade primária. Não. O critério, regra, é o jus soli e não o jus sanguinis. Em matos é o mesmo que a pátria, certíssimo. Né? A gente, inclusive, fala, quem é o meu aluno, sempre fala, em matos e a pátrida. São aqueles caras que não possuem nacionalidade nenhuma. Se liga, não é só a pátrida, não, é a pátrida e em matos. Então, letra B, certinho. 7. Filhos de brasileiros nascidos em país estrangeiro, no qual sua mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil. Opa, estava a serviço da República Federativa do Brasil. Atualmente com 25 anos de idade completos e residente desde 9 anos em território brasileiro, nem precisava, porque a mãe estava a serviço, sem condenação penal, pretende candidatar-se a deputado federal. Pode, meu filho. Pode ser até presidente, não é? Pode até ser porque a mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil, meu amigo. Chorou. É brasileiro nato. Não poderá candidatar-se por se tratar de cargo privativo. É cargo privativo e ele pode se candidatar, que ele é brasileiro nato. Poderá candidatar-se desde que requeira a nacionalidade brasileira? Não. Se ela estava a serviço da República Federativa do Brasil, a nacionalidade de aquisição ela é automática. Jus sanguinis e o critério funcional. É automático. Poderá candidatar-se, embora não possa vir a ser presidente da Câmara dos Deputados, por não ser brasileiro nato. O cara é brasileiro nato. Poderá candidatar-se, bem como vir a ser presidente da Câmara dos Deputados, por se tratar de brasileiro nato. Letra D, correto. Né? Letra D, corretíssimo. Letra D, está aqui, ó. Poderá candidatar-se, bem como ser presidente da Câmara de Deputados, por ser brasileiro nato. Letra D, certíssimo. Não poderá candidatar-se por não ser brasileiro nato. Ele é brasileiro nato. 8º. À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca da nacionalidade, são brasileiros naturalizados, nascidos na época... Não, aí não pode. Aí não é naturalizado. Aí está se referindo ao brasileiro nato, não é? Não ao naturalizado. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, antes da maioridade, não, sempre tem esse negócio de antes, né? Não é antes, não é antes, não é antes, é depois, não é antes, é depois. São brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, que também são chamados de lusófonos, não é? Os caras que são originários de país de língua portuguesa são chamados de lusófonos. Apenas residência por um ano interrupto e idoneidade moral. Certíssimo, letra C. Chorou. Será declarada desatualizada. Os cargos de carreira diplomática poderão ser ocupados por brasileiros apenas natos. Naturalizados não. Alejandro é brasileiro naturalizado e está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional. Cláudia, brasileira nata, e teve uma outra nacionalidade originária. Infelizmente, peguei essa questão, mas essa questão ela está desatualizada, pessoal. Infelizmente. Vou nem fazer para não misturar a cabeça de vocês. Está desatualizada, tá? Aquele que, dada a circunstância do nascimento, não se vincula a nenhum dos critérios que lhe demandariam a nacionalidade, é chamado de quê?
é considerado heimátulos. Polipátride é aquele que tem várias nacionalidades. Aquele que não tem nenhuma é chamado de heimátulos ou apátrida. Então, cuidado, né? De vez em quando a banca está colocando heimátulos ao invés de apátrida, porque não é todo mundo que sabe esse termo, não, pessoal. Não é todo mundo que conhece, tem conhecimento desse termo. Por isso que a banca, né, dá uma bicadinha, tá? Então, com isso terminamos. Eu peço perdão aí pela questão desatualizada, toda ela estava desatualizada, mas aí a gente recompensa depois. Importante é você o quê? Tá tranquilo, suave na nave. Fé, força e foco. Valeu, até a próxima, com mais nacionalidade, tá?